O Nate aborda essa garota e tenta se apresentar. Ela até dá uma olhada pra ele, mas continua andando. Ele pergunta se ela está com pressa e ela diz que sim. Em seguida pergunta também por que ela está andando sozinha e pergunta se ela tem namorado. Mas ela diz pra ele que realmente ela precisa ir. E ele diz pra ela que ele poderia levá-la pra onde ela quisesse. Mas quando ela percebe que o carro é dele, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta qual o nome dela. Só então ela decide se apresentar para ele e em seguida pergunta se o carro é dele. Ele fala que acabou de abrir a porta do carro. Já ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que vai para casa dele e que depois ele vai pedir alguma coisa para comer. E ele tenta pegar o número dela novamente. Mas ela diz pra ele que seria melhor eles conversarem um pouco primeiro e que depois ela dá o número pra ele e aponta pro carro. Ele pergunta se ela tem namorado, e depois que ela diz que não, ele fala que vai abrir a porta pra ela. E depois de um tempo conversando com ela ali dentro do carro, Nate fala pra ela que tá muito frio e que ele tá procurando alguém pra se esquentar e pergunta pra ela se ela acha uma boa ideia. Mas ela diz pra ele que ainda não. E quando ele pergunta o que ela gostaria de fazer, ela diz pra ele que gostaria de fazer compras. Então ele concorda em levá-la pra fazer compras, mas depois pergunta se ela trouxe a carteira dela. Ela para pra pensar e fala pra ele que ela não trouxe a carteira dela. Então ele pergunta como ela pretende fazer as compras dela. E quando ela dá a entender que é ele que vai pagar, ele pergunta o que fez ela pensar que ele pagaria as contas dela. E ela simplesmente diz pra ele que ele tem um Corvette. Já ele diz pra ela que não é porque ele tem um Corvette que ele vai pagar as contas dela. E nesse momento ele fala pra ela que vai ser sincero, e diz que ela tá parecendo apenas mais uma interesseira que quer que ele pague as contas dela. E ela diz pra ele que ela não é interesseira, e sim uma mulher inteligente. Ele fala que não dá pra acreditar no que ela está falando e que nesse caso é melhor ela sair do carro dele porque ele não sai com interesseira. Ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que tem certeza e diz pra ela ter uma boa caminhada. Uai, seu app de vídeos curtos.